Chegamos até você com o programa Sara Uberlândia, com muita alegria de Deus. Queremos declarar a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar. Desejamos que a paz de Cristo inunde a sua vida e a sua família. Nós estamos falando sobre um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida nós temos quando nós andamos com Jesus. Independente de dinheiro, independente de classe social, independente de qualquer coisa, andar com Jesus traz coisas maravilhosas para a nossa vida, né? E quando nós realmente abraçamos andar com Jesus, quando nós nos dispomos a conhecer quem é Jesus, isso faz uma revolução na nossa vida é transformada. A Bíblia fala que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos passar realmente por um processo de transformação. E a Bíblia nos convida para este processo de transformação. E é esse processo de transformação em ação que vai nos levando cada dia para experimentarmos esse novo estilo de vida, que é o estilo de vida de quem anda com Deus. E é isso que nós estamos abordando no nosso programa. Eu preguei essa palavra aqui em Uberlândia, hoje você vai ter acesso à segunda metade dessa palavra no programa de hoje, e eu desejo que essa palavra te abençoe muito. Então eu convido você a permanecer conosco aí no nosso canal, nesse programa, sintonizado até o final do nosso programa, para que de repente você possa entender, né, como viver esse novo estilo de vida, e isso possa despertar você para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então nosso programa segue, você tem nossas chamadas, nossos testemunhos, e no final eu volto para a gente fazer uma oração, né, para colocarmos diante de Deus a nossa vida e pedirmos que Ele libere aquilo que a gente precisa, aquilo que você necessita, o milagre que você precisa, Deus vai fazer na sua vida. Então até daqui a pouco, fica conosco aí e a gente volta para esse momento. Minha história começa quando eu fiz 17 anos, né? Que na meia-noite, quando eu tinha completado 17 anos, no mesmo dia, num sábado, eu tive uma dor muito intensa na minha barriga, que foi diagnosticada como apendicite, e ela já tinha estourado. Aí no outro dia, eu com muita dor, eu fui no ar e eles me medicaram, só que eles me mandaram ir embora, né? Fez o exame de sangue e me mandaram ir embora. Eles não deviam ter me mandado ir embora, deviam ter me internado. Aí eu voltei embora, medicado, voltei para casa, medicado. Aí aconteceu que a dor voltou, muito mais intensa, muito mais dolorosa. Aí eu fui de novo no AI e eles me mandaram, me internaram. E na medicina, medicina onde que eu estava lá no hospital, me mandaram para a UFO, e aí eu fui diagnosticado, me internaram e já tinha que fazer a cirurgia. Aí eu com muito medo de cirurgia, que tinha que me abrir e tal, eu fiquei com muito medo mesmo. E eu ainda não era da igreja, nem nada não fazia nada. Aí, graças ao Lucas, graças ao meu líder, ele foi lá onde eu estava, no hospital, e perguntou para mim. Eu perguntei para ele, né? Falei para ele, será que tem como acontecer disso sair da minha vida, de acontecer de eu passar pela essa cirurgia de boa? Aí ele me mostrou a palavra de Deus, me mostrou um versículo que era a mulher samaritana, que quando Jesus estava passando pela cidade, ela foi e sofria por 12 anos de hemorragia. Aí ela foi no encontro de Jesus e ela acreditava que só de pegar no manto dele, ela já estava curada. E aquela mulher me trouxe para mim fé, me trouxe esperança. E através dela, eu sabia que eu podia ser curado. Porque eu era a mesma carne que ela era o mesmo ser humano que eu. E naquele dia eu tive fé que eu ia ser curado. Aí não precisou de eu fazer a cirurgia, depois daquele dia, de uma oração, Deus me revelou que eu ia ser um instrumento dele. Aí desde aquele dia eu fui curado, voltei para casa e Deus me libertou. Então eu vi que eu tinha que fazer mais para ele, porque ele morreu por mim.
ele morreu por todos nós. Então eu pensei, ele me deu uma chance de eu não passar pelo aquele enfermo, daquele medo. Então, e muito mais, não só esse testemunho, mas muitos outros testemunhos Deus tá me dando a cada dia mais de ministério dele. Ele está me dando conhecimento. Antigamente eu não tinha certeza por que eu vim nesse mundo, por que o mundo é assim, por que o mundo tem essas coisas, maldade. E através da palavra de Deus, através do nome de Jesus, eu vi que é poderoso. Eu vi porque através do nome de Jesus, demônios se manifestam, pessoas são curadas, multidões são renovadas. Eu vi que através do nome de Jesus é poderoso. Então, e através do nome dele, ele me mudou. Então, desde esse dia, eu fui por revisão de vidas, estou fazendo o Instituto de Vencedores, está sendo bênção, bênção, bênção. E ele está pondo na minha vida muito mais. Ele está me tornando um instrumento de Deus. E está me mostrando que eu posso levar a palavra dele adiante, levar a palavra dele para as pessoas que necessitam, que era como eu. Então, eu só tenho a agradecer a ele, agradecer às pessoas que estão servindo, a agradecer a Sara Nossa Terra, por ter me resgatado do mundo, por ter me tirado daquela aflição, por ter me mostrado que, pelo nome de Jesus, ele me deu uma certeza do que eu devo fazer, ele me deu um propósito. Então, eu só tenho a agradecer, e esse é meu testemunho. E o que eu quero passar para outras pessoas é que o que ele fez comigo, ele pode fazer com outras pessoas, ele pode... Pelo nome dele, as pessoas podem ser mudadas e através de uma igreja, através da palavra dele, pode haver em nós uma certeza de que há algo a mais do que só essa vida. Há algo a mais que só morrer, que só viver essa vida de 100 anos, talvez. Há algo a mais. Há algo lá no céu esperando para a gente. Há alguma eternidade de felicidade e um pai que espera a gente. É isso. Quando nós somos quebrantados, isso dói, isso fere. Mas tem uma coisa. Vai gerar momentos explosivos diante de Deus na nossa vida. Nós vamos experimentar coisas grandes e maravilhosas que Deus tem para nós, amém ou não? No momento de glória, é muito fácil a gente servir a Deus. No momento que nós estamos passando por situações boas, é fácil servir a Deus. Mas quando vem uma tribulação, quando Deus tira o nosso tapete, quando nós passamos por uma provação, quando Deus vem quebrantar o nosso orgulho, a nossa arrogância humana, natural, aí é que nós vamos saber realmente quem é que nós somos, qual é a nossa raiz, o que é que realmente nos sustenta, qual é a nossa base. Sacrifícios, querido, que não custa nada para nós não tem valor. Aquilo que não custa nada para mim e para você, não tem valor para nós. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Uma outra palavrinha que a gente usa para sacrifício, sabe qual é? A palavrinha consagração. Se você está anotando, escreve aí. Sacrifício é igual a consagração. O que é consagração? O que é consagrar? Consagrar-se é oferecer-se. Quando eu me consagro, eu me ofereço. Para quem? Se eu me consagro para Deus, eu estou me oferecendo para Deus. Consagrar é derramar-se diante de Deus. É separar a sua vida para Ele com exclusividade. Amém ou não? Quero ouvir um amém mais forte. O que eu estou falando para você aqui nessa noite, nesse dia, é algo importante na vida cristã. É algo que tem muito valor diante de Deus. Deixa eu te dar um exemplo de um homem que consagrou diante de Deus. Eu já falei dele, vou continuar falando dele. Abraão. Vá comigo para Gênesis capítulo 22.
esse momento da vida de Abraão, neste capítulo 22, foi o momento que ele pegou o filho querido dele para sacrificá-lo diante de Deus. Deus pediu a Abraão: Abraão, pega o seu único filho e sacrifica ele para mim. Gênesis 22, versículo 1. Depois destas coisas, veja aí no seu versículo: pôs Deus Abraão à prova. Grifa isso aí, querido. Pôs Deus Abraão à prova. Deus prova as nossas intenções. Deus prova o nosso coração. Olha o que ele diz: Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Abraão era um servo. Quando Deus chegou e falou: Abraão, Abraão se apresentou e falou: Deus, eis-me aqui, meu pai. E aí acrescentou, versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. O próprio Deus está falando com Abraão. O teu filho único Isaque, a quem amas, aquele mesmo que você orou e esperou 25 anos por ele. Toma essa criança, que já nessa altura já era um menino, já talvez aí dos seus 8 anos de idade. Toma teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Oferece ele em holocausto. O que Deus estava pedindo para esse pai? O que Deus estava pedindo para esse servo dele? Sacrifica o teu único filho, coloca ele no altar e sacrifica ele para mim. E o que Abraão fez? Versículo seguinte: levantou-se de madrugada Abraão, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo seus 2 servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Rachou lenha por quê? Porque ele colocou o filho no altar, ele ia matar o filho, depois ele ia queimar o filho para Deus. O holocausto era queimado, e a fumaça subia para ser aroma suave nas narinas de Deus. Ele falou: Senhor, eu vou. Mas eu acho interessante que o texto do versículo 1 diz: Deus pôs Abraão à prova. Muitas vezes nós achamos que as provações são obras do diabo, são obras de Satanás. Não, queridos, muitas provações é o próprio Deus que coloca para nós, para que a gente cresça. Posso ouvir um amém seu? Mais forte. Abraão obedeceu a Deus e teve uma experiência maravilhosa com Deus. E ele cresceu com aquela experiência. Deixa eu te falar algo: obedeça a Deus como Abraão, e os céus serão favoráveis para você, e você vai ter experiências maravilhosas com Deus também, amém ou não? Deixa eu te dar mais alguns versículos. Essa história de Abraão está narrada no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos lá ver o versículo 17, Hebreus 11, verso 17. O que o autor de Hebreus fala sobre essa situação aqui de Abraão oferecer Isaque? Verso 17: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por que Abraão estava disposto a fazer isso? Por que Abraão estava disposto a matar o seu próprio filho para Deus, para agradar a Deus? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Diga um glória a Deus, meu irmão. Abraão sabia que podia confiar em Deus. Se ele matasse o filho, Deus poderia ressuscitá-lo. Abraão confiou que Deus sabia o que estava fazendo, e ele
se entregou, ele consagrou o melhor que ele tinha. Ele deu o seu melhor sacrifício, aquilo que lhe custava muito. Você imagina esperar 25 anos para ser pai, e depois você pegar esse filho. Quem tem filho aqui? Quem tem filho pequenininho? Pegar essa criança e pôr no altar para queimar para Deus. Puxa vida, é forte demais, é ou não é, igreja? É muito forte. Que coisa, hein? Deixa eu te mostrar mais alguns versículos. Tiago, capítulo 1, logo depois de Hebreus. Veja aí comigo, 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o que, igreja? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. A quem que Deus prometeu? Aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Quando nós suportamos a provação, nós somos aprovados. Quando nós perseveramos na provação e não desanimamos e não retrocedemos, nós somos aprovados diante de Deus e nós somos galardoados pelo Senhor nosso Deus. Eu quero ouvir um amém seu bem forte. Queridos, isso é maravilhoso. Sacrifício. Se nós queremos experimentar o melhor de Deus, nós temos que nos dispor a colocar tudo o que somos no altar do nosso Deus. Nós temos que avançar, nós temos que nos consagrar exclusivamente para Deus. Vá comigo para 1 Pedro, logo em seguida também. O apóstolo Pedro, também um homem de fé, ele traz aqui um ensinamento muito interessante no capítulo 1, verso 3. Ele diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Grifa essa frase aí, querido, viva esperança. Por quê? Porque se ele está falando de uma viva esperança, existe uma esperança sem vida. Uma esperança que é mais presunção do que esperança. Uma esperança que não se sustenta diante de dificuldades. Como que ele nos regenerou para uma viva esperança? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. O poder de Deus, ele vem até nós mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nesse tempo, nós passamos provações, nós somos provados na nossa fé, nas nossas intenções. Verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, diga comigo assim, o valor da minha fé. Querido, a sua fé precisa ser valorizada, né? E as pressões e as provações valorizam a sua fé, dão valor à sua fé, faz com que a sua fé tenha valor, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Dê um glória a Deus, querido. A nossa fé tem que redundar em honra, glória e louvor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Honra, glória e louvor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala comigo sacrifício, fala comigo consagração. Querido, isso é fundamental na vida cristã. Sem isso a vida cristã se torna insonsa. Sem isso a vida cristã não tem sabor, não tem graça, vira um tédio. Coisa mais ruim é você servir a Deus com tédio. Não tem como que você vai servir a Deus com tédio? Não, meu irmão, você tem que ser um apaixonado, por isso você tem que estar com a sua vida no altar de Deus o tempo todo, porque aí a paixão é renovada continuamente na tua vida, em nome de Jesus. Nada substitui o andar com Deus, nada substitui estar na presença de Deus. E para fechar, para concluir, vá para o Evangelho de Mateus comigo,
capítulo 16. Sabe, nós somos muito tendentes a buscarmos a Deus apenas por aquilo que Ele pode oferecer para nós. Nós somos muito tendentes a buscar a Deus apenas pelas bênçãos que Ele tem para nós. Certa vez Cristo falou com as multidões e Ele disse: vocês estão me procurando só porque vocês estão vendo as minhas bênçãos e vocês querem ser abençoados por mim. Isso é uma busca de Deus interesseira naquilo que Deus pode fazer por mim. Mas Deus não quer só isso de nós. Qual de nós aqui, você gosta de pessoas que te procurem só interessado em tirar algo de você? Só interessado no que você pode fazer por ela? E o dia que você precisa dela para alguma coisa, ela nunca está disponível. Quem aqui gosta disso? Nós não gostamos. Por que Deus tem que gostar disso? A gente não serve a Deus, não está nem aí para o que Deus está falando, vive a nossa vida de qualquer jeito. Quando tem um problema, a gente corre para a casa de Deus. Deus, me socorre, pelo amor de Deus. Pastor, põe a mão na minha cabeça. Ô pastor, vai lá orar na minha casa. Ô pastor, faz isso por mim. Deus, lembra de mim, Senhor. Por que Deus vai gostar disso? E o que Deus tem com isso? Né? Então, nós precisamos realmente entender que para andar com Deus, querido, nós temos que nos dispor a viver uma vida consagrada no altar dele. É isso que Deus quer de nós. E isso vai ser o melhor para nós. Isso é o melhor para nós mesmos. Mateus capítulo 16, versículo 24. Eu quero terminar com isso aqui que Jesus diz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Sabe quando você vai encontrar a sua vida? Sabe quando você vai encontrar prazer em viver a sua vida? Quando você entregar ela completamente no altar de Deus. O versículo 26, ele diz assim: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alegria, o prazer de viver nessa vida e no futuro, na eternidade. Ou, o que dará o homem em troca da sua alma? Uau, que coisa maravilhosa. Querido, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: não existe consagração sem a cruz de Cristo. Não existe consagração sem a cruz de Cristo. É preciso abraçar a cruz de Cristo. É preciso abraçar a cruz de Cristo. Não tem jeito de você ser uma pessoa vitoriosa, viver o projeto de Deus, se você não se dispõe a abraçar a cruz de Cristo. O que a cruz significa? O quebrantamento da vontade humana, o quebrantamento da nossa vontade humana, da nossa arrogância humana, da força humana pela ação de Deus. A cruz significa isso. É isso que a cruz significa. Através da lei da cruz é que o nosso caráter é moldado para que sejamos a imagem e a semelhança de Deus, a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. A cruz é o instrumento de Deus para nos moldar, para sermos como Jesus é, e para experimentarmos, como diz Paulo lá aos Romanos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para suportar o poder de Deus, porque quem não tem cruz não suporta o poder de Deus. Quem não tem cruz não suporta. O que aconteceu com Lúcifer? Deus deu muito poder para Lúcifer. O que Lúcifer fez com o poder que Deus deu para ele? Implodiu. Ele achou que ele era melhor do que Deus. Ele cresceu tanto no conceito dele, que ele falou: não, eu sou tão bom, que o lugar que Deus me colocou, está pequeno para mim, eu preciso sentar no trono dele. Então a ruína de Lúcifer foi o poder que Deus deu para ele. Foi isso que matou Lúcifer, que tirou ele da presença de Deus, e fez ele se tornar um rebelde, e ele é até hoje um rebelde. Quantos querem sacrificar sua vida para Deus e consagrar sua vida completamente diante de Deus? Amém, querido? Esse é o caminho para a gente viver o melhor de Deus. Aquilo que é bom, perfeito e agradável que Deus preparou para nós. Amém, que bênção, glória a Deus.
Olha, eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra tenha abençoado você, tenha despertado você para aquilo que Deus tem para você, que é um novo estilo de vida. Um estilo de vida onde você vai estar mais perto de Deus, onde você vai experimentar coisas assim fantásticas que esse mundo e essa vida nunca jamais irão oferecer para você. Consagre a sua vida para Deus, né? Consagre sua casa, sua família, seus filhos. Procure viver a sua vida na perspectiva de Deus e você vai ver como que o plano de Deus, aquilo que Ele idealizou para nós, aquilo que Ele traçou para a gente viver aqui na terra e que está expresso na sua palavra, como que isso vai ser bênção na sua vida, como que isso vai trazer uma paz e uma alegria que nada mais nesse mundo pode trazer para você. A alegria e a paz que Deus traz é algo fantástico, é algo maravilhoso. Então, bom, agora nós vamos passar para o nosso momento do milagre, o momento da oração. Qual é o milagre que você precisa? O que você precisa que Deus faça para você? Coloque diante de Deus agora, vamos falar com Deus em oração. Quero que você ore junto comigo e receba a bênção de Deus aí na sua vida, na sua casa, onde você estiver. Vamos orar? É momento de oração. Meu Deus e Pai, eu me uno agora a cada pessoa que ora, que coloca diante do Senhor a sua necessidade, a necessidade de um milagre. Senhor, Tu és o Deus dos milagres, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode tudo, o Senhor pode todas as coisas. Ordena a Tua palavra agora, Senhor, que o Teu milagre, que a Tua bênção alcance essa vida, meu Deus, essa enfermidade seja derrotada, esse mal seja vencido, esse filho seja liberto, meu Deus, esse negócio rompa, meu Deus, essa causa na justiça seja liberada, meu Deus, o que for, aquilo que o Teu filho precisa, meu Deus, ordena agora, nesse instante. Eu me uno a todos aqueles que estão orando comigo e juntos nós chamamos à existência o agir de Deus pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome de Jesus. E nós já Te agradecemos. Amém e glória a Deus. Meu querido, receba aí o milagre, a bênção de Deus na tua vida, que Deus te abençoe. Você de Uberlândia é o meu convidado para estar conosco aqui nos nossos cultos, né? E você será muito bem recebido aqui por nós. Seja bem-vindo em qualquer um dos nossos cultos, vindo, nos procure. Eu quero te dar um aperto de mão, quero te dar um abraço de boas-vindas, né? Venha e traga a sua família. Pois bem, que o Senhor te abençoe, né? Nós nos vemos no nosso próximo programa ou aqui em qualquer um dos nossos cultos. Nós estaremos te aguardando. Um grande abraço, fique com Deus e até lá, em nome de Jesus.